Meus amigos, boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui no Toró de Parpite, aqui na TV Resende Web, na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar a Nova Resende. É sempre um prazer estar aqui, trazendo novidade para vocês. E hoje a nossa conversa é muito interessante, interessa direto a todos os produtores de café de Nova Resende associados à Cochupé. Porque todos os anos, a Cochupé, quando faz balanço, ela faz uma redistribuição do lucro, né? Uma parte fica na aplicação das cotas dos associados e a outra parte é redistribuída. É uma injeção de dinheiro muito importante no comércio de Nova Resende. E hoje nós vamos falar precisamente disso. Nós vamos falar com o Oswaldinho Baquião, Oswaldinho que é vice-presidente da Cochupé, e ele é um cara muito preparado, tem uma noção muito importante do mercado, conhece muito bem a realidade local, a realidade regional, conhece a situação do café no Brasil e no mundo. É um cara muito preparado, é um quadro muito importante da Cochupé, com grande expertise no assunto café em toda a cadeia produtiva. Ele vai falar um pouco para a gente sobre essa questão da restituição aí, do resgate que eles chamam, que é feito para os associados, e também falar um pouco de mercado, de situação, mercado internacional, de crise. Com certeza vai falar dos juros altíssimos que estão aí, que precisam ser resolvidos, né? E depois, na outra parte, nós vamos entrevistar também o Zé Oswaldo Cruvinel, que é o gerente regional da Cochupé aqui em Nova Resende, e ele vai falar mais sobre a questão local, quanto vai chegar de recursos para aqui, para os produtores daqui, da situação desse momento. Então, a entrevista não é o mesmo formato, não é o mesmo formato que nós fazemos sempre do Toró de Parpite. Nós batemos um papo com o Oswaldinho lá na cooperativa, na sede daqui, na regional daqui, e com o Zé Oswaldo também. O JP Nunes participou dessa conversa, foi uma conversa muito boa, muito leve. Mais uma vez a gente vai dizer que não é no padrão, a qualidade da entrevista não é a mesma do ponto de vista de produção de discurso visual, mas é uma entrevista riquíssima de conteúdo. Vamos lá, vamos começar a conversa com o Oswaldinho. A Assembleia Geral Ordinária geralmente é na última sexta-feira na última sexta do mês de março. E a gente faz, conforme nosso estatuto, a distribuição das sobras da cooperativa, sobras operacionais. Perfeito. Então são 10% do resultado que vai para a cota capital do cooperado. A cota capital é o capital que o cooperado integraliza aqui dentro da cooperativa quando ele vai entrar de cooperado. A cota mínima hoje é R$ 550. E isso, ao longo do movimento dos anos, isso vai aumentando conforme ele movimenta, de acordo com o tamanho do cooperado, com a movimentação que ele tem. E 10% vai para essa cota. 10% é pago em dinheiro, vai em dinheiro para o cooperado. E 20% fica à disposição da Assembleia, e a Assembleia decide para onde vai esse dinheiro, de acordo com a indicação do Conselho de Administração. Perfeito. E o Conselho de Administração indicou que esses 20% deveria ou poderia ser distribuído em dinheiro para o cooperado também. Okay. E aí a Assembleia concordou com essa distribuição. Então a gente está distribuindo esses 30% em dinheiro para o cooperado, além dos 10% que está na cota. Ou seja, 40% do resultado da cooperativa fica para o cooperado. Maravilha. E esse resultado esse ano é de quanto? Esse resultado, esse ano distribuído, são 56 milhões de reais que está sendo distribuído para os cooperados, e são 16 mil cooperados que estão recebendo essa distribuição, que são cooperados que movimentaram. E o que é movimentar? Movimentar é comercializar com a cooperativa, não é o que depositou na cooperativa. Então, se ele pôs aqui 100 sacos de café e vendeu 80, referente a esses 80, de acordo com o valor faturado, é o que ele vai ter direito de participar da distribuição. Perfeito. Esses 56 milhões, então, são só referentes a estes 40%, é a fatia dos 40%? Certo? São os 40% que são distribuídos. O resultado da cooperativa é 277 milhões de reais. Maravilha. São 56 milhões distribuídos. A cooperativa teve um resultado de 270 milhões. A gente teve em 2022 algumas ações que a gente conseguiu ganhar. Já tinha tempo que vinha discutindo, tinha um ICMS de frango, ainda na época a cooperativa trabalhava com frango em São José do Rio Pardo, que foram 42 milhões de reais que a gente conseguiu, em última instância, ganhar. Ganhamos também uma ação de PIS e COFINS. Esse dinheiro não é distribuível, foi decidido em uma assembleia
muito antigamente na cooperativa, porque esse dinheiro tem que ir para o Fundo de Desenvolvimento da Cospé e ele fica como fosse um colchão de desenvolvimento que a cooperativa pode usar. E distribuível aos resultados operacionais. Então, esse ano a gente teve um resultado operacional menor, foi um ano de muito menos café, nós recebemos 5 milhões de sacos de café e a cooperativa que em 2020 tinha recebido 8 milhões, recebeu 5, então é um número bem menor. E o cooperado depositou 3 milhões e 600 mil sacas, mas a gente teve recorde de embarque. No embarque, a Cospé embarcou 6 milhões e 800 mil sacas de café. Embarque é exportação. É o maior embarque que a Cospé já fez e é o maior volume exportado que a Cospé já fez. Foram quase 5 milhões e 700 mil sacas exportadas diretamente pela cooperativa. E nesse embarque recorde, ele tem novos mercados aí embutidos? Alguns sempre tem novos mercados. Todo ano a gente tem conseguido ganhar alguma coisa. São 51 países que receberam o café da Cospé no ano de 2023. Algum 2022. Destaque sempre os mais consolidados. Nós precisamos lembrar que o café produzido pelos nossos cooperados é um café muito fino. Quase todo um café especial. E esses cafés finos, eles têm valor agregado. O RA1 nosso está muito acima do valor de mercado de um Conilon, por exemplo, de um Robusta. Então, esse café, ele vai para quem tem dinheiro. Trocar em miúdo, quem manda nisso tudo é o consumidor. E para consumir um café, imagina aí o nosso público que está assistindo aí, um café de R$1.000, que dá 48 quilos torrado e moído. Esses 48 quilos torrado e moído, só de custo de matéria-prima, aqui para nós, sem frete, sem nada, ele já pesa muito no quilo de um café torrado na prateleira do supermercado. Então, nós temos que pensar que não é qualquer consumidor que tem condições de consumir um café desse. Posso traduzir isso como Estados Unidos e Europa, os maiores consumidores? Estados Unidos e Alemanha, os principais, com um crescimento muito forte na Ásia. Muito forte na Ásia. Na Ásia, Japão, China. Japão, Coreia. Esses são os mercados que mais precificam café. E aí, quando a gente fala de Europa, a Europa, mas a Europa rica, né? Que consome mais esse café. Inglaterra, Irlanda. Finlândia, Dinamarca e Noruega são os países que mais consomem per capita. Também são dos países mais desenvolvidos do mundo. Como é que estamos nesse mercado? Estamos muito bem. São os maiores volumes, se a gente for pensar individualmente por país, que a Alemanha compra muito, mas ela compra para industrializar. Que esse é um problema que o Brasil tem de não industrializar. E como a Alemanha industrializa muito, esse café vai para a Alemanha para depois ser reexportado e industrializado. E a gente está conseguindo ganhar conceito de sustentabilidade, de valor. O Brasil está tendo um crescimento nesse aspecto, na questão do café especificamente? Olha, esse tema é o tema talvez mais relevante do mundo, né? Que é chamado hoje de ESG. Até pouco tempo atrás a gente falava sustentabilidade. E sem dúvida nenhuma que sim, acho que o produtor brasileiro ele é um produtor que entrega muito, é um produtor que ambientalmente ele está regido pelas leis, pelas talvez as melhores leis ambientais do mundo, assim como trabalhistas, nossas leis são muito protetivas e o nosso cooperado ele consegue produzir sobre esses conceitos. E aí quando você pensa em sustentabilidade do ponto de vista de sucessão, ninguém melhor do que o produtor de café do mundo faz sucessão, né? Nós fazemos sucessão com as nossas crianças desde pequeno. Nossos filhos são criados debaixo de pé de café e geralmente gostam do que faz e tem amor pelo que faz. E esse conceito da sustentabilidade hoje está lá chegando lá na lavoura, está chegando na cozinha do produtor, né, Zé? Isso é muito importante. Eu acho que o consumidor moderno, principalmente esse consumidor que paga bem, ele também quer muito que o produtor entregue para ele uma mercadoria sustentável, uma mercadoria ambientalmente correta. E sem dúvida nenhuma que é preciso que isso chegue para os nossos cooperados. O nosso produtor precisa entender que quem manda no mercado é o consumidor. E nós não precisamos ter medo dessa discussão, porque eu acho que a gente está preparado para evidenciar para o mundo que nós fazemos bem. Adelinho, você fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: o nosso produtor ainda precisa aprender aquela frase que você fala muito, vender, entendeu? Não é vender na hora que ele quer, na hora que o mercado quer comprar, não é isso que você fala isso? Esse conceito é muito interessante.
Ó, esse é um tema um pouco diferente do que a gente está tratando, mas sem dúvida, a gente quando vende, quando nós precisamos, nós não podemos escolher preço. Agora, quando a gente vende, quando o mercado quer comprar, nós podemos escolher preço. Então, nós precisamos conhecer nosso custo de produção, saber quanto que custa para nós produzir o nosso café e tomar a decisão de participar do mercado nesses momentos de oportunidade que o mercado dá. A gente teve café a 1.500, pouca gente tinha café, mas tinha gente que tinha quando não participou, e esse mercado veio mudando. Nós vimos esse mercado bater R$900 e logo depois da eleição, deu uma recuperada. Não está bom, não tá assim, não é o que nós produtores esperávamos, mas esses R$1.000 para pagar a conta ainda são preços razoáveis. E a gente tem que lembrar que o mundo está trabalhando com taxa de juros alta, o mundo tem problema, o mundo tem inflação e nós não somos diferentes. Nós não vamos conseguir, a curto prazo, baixar essas taxas de juros, nós não temos força na nossa economia para isso. Então a tendência é que as taxas de juros permaneçam em níveis elevados, acima de 2 dígitos, que para nós, produtor rural, a gente fica arrepiado e assustado com taxa de juros de 2 dígitos. O agro brasileiro quebra se isso permanecer por um período longo. E então, se a gente transformar isso em saca de café, que é o nosso negócio, que nós colhemos café, não é nota de 100, se a gente transformar isso em saca de café, o poder de troca nosso está razoável. Se não é o melhor, é um dos melhores. E aí dá para trazer um exemplo bem clássico. Se a gente pegar um preço de um adubo, um 25,20, hoje aqui ali no balcão, e transformar em saca de café para pagar em setembro de 2024, é a melhor relação de troca desde 2017. Esse momento, hoje, nesse momento. Pode ir aqui agora, tirar o preço aqui do 25,20, é a melhor relação de troca, sacas beneficiadas por tonelada de adubo, que a gente teve desde 2017. E o produtor tem consciência clara disso hoje? Tem essa percepção? Eu acho que sim. O que o produtor tem, e a gente tem que entender, é um pouco de receio de participar desse mercado. Ele teve uma produtividade muito baixa em 2022, por conta da geada de 2021, da seca, que está desde 2020 até praticamente agora setembro de 2022, chovendo muito pouco, temperatura muito alta. E o produtor perdeu um pouco a referência de produtividade. A carga que está no pé é melhor do que a carga que a gente colheu. Talvez seja uma carga muito parecida com 2021. E o que a gente tem tentado incentivar os nossos cooperados é entender que essa carga, primeiro o clima tem que estar bom, mas essa carga para pagar a conta é momento de participar do mercado. Vamos voltar para o resgate. Sim. Hoje isso já está cristalizado, consolidado na visão do produtor, que ele vai receber, que ele vai fazer uma... Vocês têm uma resposta disso, um feedback? Tem sim, está consolidado, é bem nítido isso, e o cooperado a partir de ontem de manhã tem frequentado muitas lojas aqui em Nova Resende, nas outras lojas da Cochupé, para saber quanto que ele tem para receber, como que funciona. Existe às vezes alguma dúvida com essa relação do que vai para a cota, do que recebe em dinheiro, porque cota e conta é coisa muito parecida, e às vezes tem um pouco de confusão com relação a isso, mas o produtor está procurando. A gente já mandou SMS para todos os cooperados, anunciando lá no SMS o valor que ele tem a receber, para ele procurar o núcleo. A gente já avisou que a gente paga a partir do dia 10, na segunda-feira que vem, esses valores, e o produtor está bastante interessado em entender quanto que vai ter de dinheiro para gastar no comércio local, né? Aqui no município de Nova Resende serão quantos beneficiados? Olha, depois o Zé Oswaldo traz o número correto, mas são grosseiramente mais de 4,5 milhões de reais para 2.600 e poucos cooperados, 2.200 e poucos cooperados. Já tem gente gastando por conta por aí fora. Talvez. Esperamos que não. Oswaldinho, agora para a gente, qual a visão que você faz desse momento, o horizonte, o cenário para a cafeicultura aqui? Bom, o cenário é o seguinte, a gente tem que extrapolar. O mundo não está deixando de consumir café. O mundo continua consumindo café, os 167, 170 milhões de consumo mundial ele manteve no ano que passou. E
Os dados são confiáveis e é fácil da gente compreender qual que é esse movimento. O problema, Luiz, que o que está acontecendo no mundo é que o Conilon está substituindo o nosso café. E prova disso é as exportações do Vietnã nesses últimos meses, que eles bateram recorde em cima de recorde todos os meses de embarque. Esse é um número real. Então o mundo está buscando solução para um problema de custo. O café nesses preços pesa lá para o consumidor, aquilo que eu falei há poucos minutos atrás. E a indústria que tem um blend muito consolidado, ela está fazendo uma substituição de parte desse blend por Conilon, tentando baixar os custos para eles conseguirem operar. E quando a gente pega aí os resultados apresentados pelas indústrias mundiais, a gente entende que quase todos tiveram problema em 2021 e 2022 por conta dessa elevação do custo de produção deles, né, do café torrado para entregar para o consumidor. Então o mundo continua bebendo café. O Conilon aumentou muito o consumo. O Brasil está produzindo cada vez mais Conilon. O Conilon ele tem uma resposta muito rápida à pesquisa. E de 2015, 2016 para cá, o Brasil deve ter crescido a produção de Conilon em mais de 30%. Eu acho que continua essa tendência. O Conilon hoje entrega bons resultados. O produtor de Conilon está rentabilizando mais do que o produtor de arábica. E a tendência para o mundo é o consumo continuar aquecido. É quase que uma souvenir da moçada de gostar de ir nas cafeterias, ao invés de ir em bar, tá nas cafeterias, tomar café. Isso é muito bom em todos os sentidos. E o café sempre foi assim, o café junta as pessoas, traz para perto. Então é bom que o jovem tenha essa percepção em todos os lugares do mundo de tomar um café. Então esse jovem que tem um contato com o café, e aí a gente tem que dar o exemplo sempre da China, porque tem muita gente, esse contato que a China está tendo com o café, ele vai ser muito frutífero ao longo dos anos, porque esse jovem vai envelhecer e ele vai ensinar para o filho a tomar café, ele que não foi culturalmente educado assim. Então eu acho que isso é um movimento mundial, isso é bom para nós produtores, pensando em sustentabilidade, pensando em longevidade, e a gente tem que entender a se portar nesse blend mundial com uma participação menor de arábica. Minha preocupação é a gente não perder mercado. Ganhar mercado é um negócio muito difícil e o Brasil, que tem exportado 40 milhões e consumido 22, segundo a BIC, 40 milhões segundo o Secafé, que é o Conselho dos Exportadores, são números consolidados e nós não podemos perder esse mercado. Ou seja, produzir menos de 62 milhões de sacas de café no Brasil é problema para o Brasil. O Vietnã preocupa hoje? O Vietnã preocupa, mas o governo vietnamita ele é um governo muito fechado, que as informações não são muito confiáveis. E o que a gente sabe nesse momento é que existe uma transição nas áreas de café para maracujá, por exemplo, ou outras bebidas exóticas. E o plantio de café no Conilon está um pouco estagnado, mas o Conilon produz ainda próximo a 30 milhões de sacas e ele deve manter essa produção. Na nossa região continua prevalecendo, já tem gente plantando Conilon por aqui? Não produz. O Conilon, ele acima de 600 metros de altitude, ele tem dificuldade com produção. Então, assim, existem alguns testes, mas não tem sucesso em nenhum lugar. Ele não é para essas regiões, a nossa aptidão é para café de alta qualidade, é para arábica, é para café de pontuação, e eu acho que é aí, primeiro produtividade, o que paga a conta é produtividade, nós precisamos aumentar a nossa produtividade cada vez mais, usar o que tem de melhor tecnicamente dizendo, para buscar essas produtividades, que é o que paga a conta, e depois a qualidade, e que essa qualidade traz qualidade de vida para nossas famílias. Quer fazer uma pergunta? Sim, o Centro Oceanográfico americano decretou há aproximadamente um mês o fim da La Niña, mais longo da história, que durou 3 anos. Nós vimos o que aconteceu aqui na região, né? Geadas, secas, prolongadas, etc. Imediatamente eles decretaram o início do El Niño. O que os técnicos da Cochupé acreditam que essa alteração de fenômeno atmosférico deve fazer com a produção, a safra desse ano? Bom, Paulo, a gente trouxe na pré-assembleia, na sexta-feira, uma palestra antes de começar a Assembleia, às 2 da tarde, com o Marco Antônio, que é do Rural Clima. Conhece muito, é especialista. Ele esteve aqui em setembro, e num evento que a Cochupé faz, que chama Café e Clima.
e que dá o cenário do que aconteceu nos últimos 12 meses e traça, com a ajuda desses agrometeorologistas, uma projeção do que esperar. Ele foi muito assertivo nesse momento em setembro, porque ele disse que de setembro, da data que a gente estava, até meados de fevereiro, na área de produção da Cochupé, Cerrado Mineiro, Alta Mogiana Paulista e aqui no sul de Minas, nós não teríamos nenhuma semana sem chuva, que é um fato bastante raro nesses últimos anos, mas muito comum se a gente puxar 30, 40 anos atrás. E isso acontecia muito. E ele foi muito assertivo, tá aí, choveu todo dia praticamente. Isso foi muito bom para o café por conta da água, mas também por conta do clima. O café arábica precisa de clima ameno. O El Niño, no cenário que ele trouxe na sexta-feira, ele tem uma atuação mais forte a partir do segundo semestre, especialmente a partir de outubro. E as chuvas tendem a ser um pouco mais escassas do que foi, principalmente nesse último ciclo. Mas agora, daqui até outubro, ele ainda traça que a gente tem chuva dentro ou um pouco acima da média. E aí eu queria chamar a atenção para o mês de julho, que na opinião dele a gente deve ter chuva entre 100 e 150 milímetros no mês de julho. E ele chamou muita atenção para a gente prestar muita atenção com qualidade. Colher café com chuva é problema. Então, nós precisamos estar atentos, estar preparados para isso. Então, a orientação que a gente está fazendo com os nossos cooperados para olhar secador, ver se está tudo certo, ter capricho em terreiro, se tiver que fazer alguma reforma em terreiro, fazer neste momento, porque se for um ano chuvoso, nós podemos ter problemas. Já tem alguns anos que a gente não está em chuva na colheita e a qualidade tem sido exponencial, então é uma preocupação de momento. Pensando para o futuro, eu acho que é prudente a gente esperar um pouco, porque o que a gente mais vê é esses meteorologistas errar. Então, é preciso esperar um pouco mais para que, a partir do começo do segundo semestre, a gente faça um panorama do que vai acontecer no próximo ciclo. Olha, eu acho que o importante é a gente dar bastante ênfase para o faturamento da cooperativa. A Cochupé passou de 10 bi de faturamento num ano muito complicado, que foi o ano de 2022. Os nossos cooperados tiveram problema com produção. E então é um faturamento espetacular. Nós vamos, sem dúvida, estar entre as 10 maiores cooperativas do Brasil, permanecer entre elas. A gente fez mais de 100 milhões de investimento, foram mais de 113 milhões investidos. Então a Cochupé está muito pronta para atender o nosso cooperado. Nosso objetivo é dar cada vez mais um atendimento de qualidade ao nosso cooperado, ter mais segurança na entrega desse café. Então é isso, é preparar a cooperativa para o cooperado pensar em produzir. O resto nós resolvemos para ele. E um ponto importante, que já está sendo bastante discutido nos últimos dias, mas tem que frisar, é a questão das taxas de juros. Entender que é um problema mundial, que já tem tempo, que nós dificilmente vamos conseguir resolver de maneira sustentável essa questão das taxas de juros e tomar cuidado, porque ficar devendo um café de 1.000 e juro de 14%, 15%, 20% ao ano, podemos ter um risco. O café, historicamente, sempre esteve mais próximo de $100 do que $200. Nós estamos vivendo com café acima de $200 há um bom período, agora há poucos dias que rompeu isso para baixo. Então, esse preço, historicamente, é um preço razoável em dólar. Então, o produtor tem que lembrar que o mercado financeiro ele é muito mais forte do que o nosso café. E o que paga a conta é dinheiro, então nós precisamos ter cuidado com isso, cuidado com conta, é um momento de risco ficar devendo. Mais importante é a gestão de custo, né? Gestão de custo é o que está no nosso controle. Clima e capital externo não está no nosso controle, então a gente precisa ter muito cuidado com dívida. Muito bem, vocês viram aí, sempre o Oswaldinho com muita clareza, com muito conhecimento e de uma linguagem muito simples, uma linguagem que todos nós entendemos, principalmente o associado da Cochupé, o produtor de café, a nossa gente aqui, né? Essa conversa aí pode ser feita em qualquer
congresso, qualquer ponto importante, como pode ser feito também na cozinha do associado, lá no terreiro de café, que todo mundo vai compreender essa linguagem simples e objetiva, muito clara do Oswaldinho. Agora nós vamos conversar com o Zé Osvaldo, que é o gerente regional da unidade da Cochupé aqui em Nova Resende, uma pessoa também de muito conhecimento, muita informação importante, a gente está sempre conversando com ele lá. Então vamos ver agora a parte do Zé Osvaldo, que fala do interesse objetivo dos associados de Nova Resende. Quanto vem para cada um, qual é o volume de gente que vai receber, e ele também faz uma análise aqui da situação no momento da cafeicultura, tá bom? Daqui a pouco. Então vamos ouvir o Zé Osvaldo agora, vamos continuar a entrevista. Zé Osvaldo, um momento muito feliz da cooperativa, na hora de devolver dinheiro para o povo, é importante isso, hein? Muito bom, né, Luiz? Bom dia, telespectadores. Realmente nós tivemos agora, dia 31, na sexta-feira, a Assembleia de Prestação de Contas, onde foram aprovados os resultados do exercício de 2022, né? Então, na próxima segunda-feira, dia 10, faremos o crédito aos cooperados aí da sua participação pelo movimento de 2022. E como é que é dividido isso? Quanto que ele recebe, quanto que vai para a cota dele? Tem um processo aqui, né? Do montante, né, tem as deduções estatutárias e uma parte é devolvida em dinheiro e uma parte é retornada na conta capital. Então, para Nova Resende, nós vamos ter um retorno total de 4.650.000, falando em número redondo. Desses 4.600, 3,5 milhões será devolvido em dinheiro para o cooperado e mais 1 milhão, cento e pouco. Aí a diferença vai ser creditado na conta capital dele, né, que é aquela conta. Então nós estaremos fazendo aí para o cooperado um pagamento de 3,5 milhões de reais proporcional ao movimento dele no ano de 2022. Então, uma injeção de 3,5 milhões na economia local, né? Serão quantos cooperados aqui de Nova Resende? Daqui de Nova Resende, do nosso núcleo aqui, são 2.274 cooperados, né, que movimentaram. Aí tem o retorno pelo movimento dele na compra de loja e tem pelo seu movimento na comercialização do café. Em Nova Resende, o investimento dele muda completamente o perfil do comércio, da vida econômica da cidade, né? Dado até a dificuldade do ano, acabou sendo um resultado até que satisfatório, né? Mas nós já tivemos aí devolução de valores maiores. Mas, vamos dizer assim, de qualquer forma, mesmo que um resultado menor, né, o cooperado está levando aí a sua participação. O ano passado a gente acabou de fazer uma obra. Como é que está esses primeiros 3 meses do ano aqui? Como é que nós estamos? Como é que está o movimento? Como é que está essa história? Um pouco, vamos dizer assim, o pessoal está mais preocupado, sem dúvida, né? Porque, vamos dizer, a estimativa da safra é menor, apesar de que muitos agora têm dito aí que está aparecendo o café, porque é um processo natural, né, de granação e maturação, quer dizer, aí ele destaca mais, mas, vamos dizer assim, é uma safra menor. O pessoal está bem mais comedido, né? Os custos, vamos dizer, de juro, bem acima do que estavam nos anos anteriores, então isso tem preocupado, o cooperado tem segurado um pouco mais a sua compra, a sua necessidade, comprando estritamente o básico. Tá, né? Tá todo mundo mineiro. Tá. Todo mundo segurando um pouco. E o momento requer isso, né? O pessoal está segurando mesmo ou vocês estão sentindo que o pessoal está se endividando mais em proporção e isso está preocupando vocês ou não? É só um alerta mesmo? Não. O cooperado tem comprado estritamente necessário, vamos dizer, não tem deixado de fazer suas aquisições aí dos insumos, né? Tanto fertilizantes quanto defensivos, tem feito a compra, só que realmente cotando, né, verificando aí a dosagem, vamos dizer, correta da aplicação, tanto do adubo quanto do defensivo, mas mais seguro um pouco. Está criterioso. Sem dúvida. O momento requer, né? E também tem a função de mudança de governo, também tem que observar o que vai acontecer. Também tem um pouco desse comportamento, né? Isso influi, não influi pouco? Sem dúvida, né? Como diz, está no pacote, né? Todo mundo segura, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? O que tem por vir, né?
Mas, vamos dizer, aí para o cooperado é realmente um retorno que ele está tendo, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? A cooperativa é do cooperado, né? Mediante a sua movimentação, seja de compra em loja ou na comercialização do café, ele está recebendo a participação aí referente a 2022. Eu acho que este é o momento em que o cooperado tem a maior percepção de que ele é dono, né? Sem dúvidas, né? Vamos dizer assim, ele está retornando a participação naquilo que ele movimentou, né? Ao passo que, vamos dizer, ao longo do ano aí, logicamente que ele tem aí os outros trabalhos que a cooperativa faz, os outros serviços, né? Que demonstra também essa parte, né, dele ser o dono, e agora ele está tendo realmente, mostrando que ele é o dono e participativo, né? Voltando a parte para ele. Mas ao longo do ano a gente tem toda a prestação de serviços aí, né, de atendimento ao cooperado, assistência técnica, parte de laboratório, eventos que a gente faz aí levando conhecimento, né? Então, vamos dizer assim, ele tem aí todo ano, vamos dizer, o trabalho junto à cooperativa. O suporte completo para ele produzir, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com a vantagem de ser dele realmente, que é o que a gente está falando, né? Ele, às vezes, comercializa alguma coisa aí, vamos dizer, fora da cooperativa, que o que deu de resultado é do comércio, né? Aqui ele tem, sendo mais ou menos o valor, mas é dele, ele está recebendo, né? Seja lá a participação de R$1 ou de 100 mil, tá certo? É dele, né? Ele está levando de volta. Que amanhã de manhã começa a entrega desse cheque. Não esqueçam disso, hein? A partir de manhã você pode ir lá na Cochupé pegar seu cheque. Vamos lá, a última parte da fala do Zé Oswaldo, tá bom? Quando é que vai começar a ser distribuído para os cooperados? Então, a devolução é a partir de segunda-feira, dia 10, né? Porque foi aprovado na sexta, e aí a gente tem o processo agora de emissão de cheque, tá certo? Para realizar, né, esse pagamento. Então, a partir de segunda-feira, dia 10, o cooperado pode procurar aqui no núcleo que já estará disponível o cheque para ele. Aí, minha gente, mostramos para vocês esse dado importantíssimo, essa devolução, esse resgate que a Cochupé faz para os associados. Isto é a importância do cooperativismo, isto é o valor do cooperativismo. O associado precisa compreender no dia a dia que ele é dono, ele tem direito ao lucro. Isso o cooperativismo faz. Cada cooperativa faz na sua proporção, no seu valor. As cooperativas menores, a contribuição é menor, mas é absolutamente importante que o associado de cada cooperativa tenha esse sentimento de pertencimento. A cooperativa pertence a ele, ele tem a restituição, ele tem o dia a dia que ele vai lá, aproveita a cooperativa, compra, faz negócio, troca café. A cooperativa é uma garantia para o cafeicultor. A garantia é um seguro para o cafeicultor. Por falar em seguro, é importante que os associados das cooperativas comecem a considerar a questão do seguro das colheitas, seguro dos cafés, porque o clima está mudando. Esse é assunto para outro momento, mas vocês viram aí que importante as duas falas, do Oswaldinho, do Zé Oswaldo. Semana que vem a gente volta com mais um Toró de Parpite aqui, trazendo coisas importantes do interesse da comunidade de Nova Resende, da Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar minha terra. Até domingo que vem, boa semana para todo mundo. TV Resende Web. Apoio Café Petúnia. O bom da vida é tomar um bom café. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Alto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Sancil Contabilidade, consultoria financeira para o seu negócio. Vaguinho Vidros, qualidade e experiência.